Bem-vindo ao canal Shareado, um canal onde eu estou buscando mapear e documentar minha trajetória dentro do empreendedorismo, dentro dessa jornada de aprendizado com a inteligência artificial, trazendo o aspecto da minha experiência no dia a dia de operações como uma agência de marketing digital e trazendo esses pontos de conexões e aprendizado para compartilhar aqui com você. Então, antes de começar, aproveita e se inscreva nesse canal para que você consiga aí receber essas notificações do algoritmo. E se fizer sentido, deixa o like aí no vídeo. Antes de mais nada, estou aqui em um ambiente diferente. Esse ambiente aqui é o escritório da minha esposa. O meu está em reforma. Eu tenho o escritório da GoMake que está em reforma e o meu home office também está em reforma. A gente fez umas migrações aqui em casa e a ideia é dar um up dentro ali de um espaço. Inclusive eu vou fazer um vídeo de como que vai o antes e o depois desse quarto, né? Era um quartinho da bagunça aqui já há alguns anos dentro de casa e eu tô trazendo alguns aspectos de gamer para esse quarto, com uma iluminação diferenciada, algumas automações, e aí eu tô documentando esse processo. Vou compartilhar aqui no canal. Então, se você quer também acompanhar essa trajetória, porque olha, eu vou te falar uma coisa, quando envolve o aspecto de obra e mudanças, é sempre um desafio. Mas vamos lá! Então o tema do vídeo de hoje é por que eu parei de utilizar o ChatGPT para utilizar e migrar tudo para o cloud, né? O famoso cloudinho da Anthropic. Olha, eu vou contar um pouquinho de como que foi minha experiência lá atrás com o cloud, né? Eu já estava muito imerso com o ChatGPT Plus e como a gente é Google Partners, nós temos também licença do Google One, que dava acesso ao Gemini Pro. Então, tivemos também uma experiência aí com DeepSeek embarcado no localhost. Então, quando eu falo localhost, é rodando dentro de uma máquina especial para nossa empresa. Mas eu vou contar aqui como que foi e por que eu migrei completamente, colocando 80% a 90% do trabalho hoje da operação dentro do cloud. Então já tem um tempo que eu venho acompanhando a IA, né? Já tinha achado disruptivo desde quando a primeira versão do ChatGPT foi disponibilizada para o público, onde o esquema da IA, inteligência artificial, é antecipar o que você está digitando para, de certa forma, ele concatenar as informações e buscar uma possível resposta que faça sentido, estatisticamente falando. Já tinha achado bem disruptivo, apesar de a gente já até ter conversado que o assunto inteligência artificial não é novo, né? É um assunto que é discutido desde 1950, mas nunca foi, de certa forma, de forma massiva, disponibilizado assim para o público, né? Então, para o Google também isso não é um assunto novo. Mas eu confesso que quando eu fui experimentar a ferramenta, eu já achei bem disruptivo perante o que a gente tinha, né? Então, trazendo para uma operação, a GoMake, por exemplo, trazendo para a agência digital, onde a gente trabalha ali no dia a dia, a gente tinha alguns processos, revisão de texto, fazer verificação de estrutura de conteúdo, fazer análise de dados, fazer mapeamento de evento através do Tag Manager do Google. São processos que eu precisava, querendo ou não, ter uma pessoa ali embarcada para que ele conseguisse extrair a melhor análise possível daquilo que ele estava visualizando na tela. E aí, quando o ChatGPT entra nessa operação, ele consegue aí otimizar muito essas tarefas, né? Ele não executava, mas ele conseguia otimizar muito. Então, o humano chegava, fazia as consultas, interpretava o que estava, de certa forma, ali, se estava algo coerente ou não, para fazer a aplicação no dia a dia. Legal. Porém, foi passando o tempo, a gente já tinha isso muito enraizado, né? A gente foi para o Gemini justamente porque, por ser o Google Partners na nossa agência de marketing digital, a gente tem o tempo todo que está analisando documentações, né? Treinando nossos colaboradores para tirar certificações, as diferentes certificações do Google para operacionar as contas dos nossos clientes no dia a dia. Então a gente sempre fazia essa mesclagem, né? Gemini, ChatGPT, Gemini, ChatGPT. E aí, estava conversando com o Léo faz parte lá da operação junto com a gente na parte de IA, né? A gente fez uma spin-off chamado Agents. Então essa spin-off é justamente para a gente ter um braço de inteligência artificial dentro da GoMake, que é a minha empresa de marketing digital. E essa spin-off, a ideia era trazer um desenvolvimento e que fosse uma ferramenta que ajudasse a nossa equipe do dia a dia a entender os leads que nós estamos gerando para os nossos clientes, né? Então ela é um omnichannel de atendimento, ela conecta lá
os acessos e os leads que chegam do WhatsApp em uma camada de uma plataforma de atendimento, ela traz os leads do Messenger, ela traz os leads do Telegram e centraliza tudo ali. Pra gente é muito legal porque a gente consegue fazer esse acompanhamento da qualidade dos leads. É como se fosse um CRM, só que voltado para o atendimento ali da ponta, tá? Então a gente fez um MVP, colocamos para alguns clientes da nossa base. Depois eu posso até explorar melhor essa temática, porque foi uma spin-off que a gente conseguiu monetizar em menos de 30 dias. Foi muito interessante essa jornada. Próximo desafio, uma vez que a gente lançou isso para o mercado, para nossa base de clientes, já tinha case de sucesso, a gente sentiu a necessidade de fazer essas integrações desse sistema com outras plataformas, como por exemplo RD Station. Hoje nós somos RD Partners, mas tem clientes nossos que eles têm o CRM próprio e eles têm um atendimento em outra plataforma. O nosso grande desafio era conectar esses dois mundos, CRM com Aginx. E a gente viu que outros players do mercado tinham esse módulo exclusivo desenvolvido, né, para outras soluções. A gente fez uma engenharia reversa em algumas soluções, a gente falou, realmente vamos ter que desenvolver, já tinha uma base para entender como que a gente fazia esse desenvolvimento. E aí a gente falou, o cloud está se destacando, né? Porque a gente acompanha a rede social, a gente acompanha o YouTube, a gente acompanha rodadas de negócio e dentro do nosso network, né? E muito estava sendo já o burburinho ali sobre a Anthropic e o cloud dentro do mercado. A gente começou de forma gratuita, aí do gratuito, tipo, você não consegue experimentar nada, né? Automaticamente você faz 2, 3 prompts e já acaba, pelo menos a sequência da nossa demanda que estava sendo solicitada ali, os tokens esgotava muito rápido. Aí a partir desse entendimento, eu conversei com o Léo, falei, Léo, vamos pegar uma licença só para experimentar. Então a gente fez a ativação daquele primeiro plano da Anthropic, que custa $20 para você ter acesso a 5x de potência comparado ao plano gratuito. Aí a gente colocou, já deu um belo de um salto. Por quê? Qual que foi a minha percepção, tá? Uns 2, 3 meses atrás, eu estava testando o OpenClaw. O OpenClaw ele foi muito divulgado no mercado, né, pela comunidade, falando, agora você pode ter um agente que vai ser o seu agente executor. Eu já achava essa ideia muito legal, porque assim, uma coisa é você chegar no ChatGPT e perguntar para ele, ele vai te dar uma resposta, você vai absorver isso e você vai executar. Mesma coisa que pro Gemini. E aí o OpenClaw ele veio de uma forma assim, olha, eu vou ser o seu agente, você instala o localhost, ele é código aberto, e ele vai de fato colocar a mão na tarefa. E eu achei isso, diferenciado. Tanto é que no primeiro experimento que eu tive, eu fiquei até assustado. Como que funciona? O OpenClaw, você instala uma VPS, depois que você instalou, você precisa ter um painel para você se comunicar com ele. A gente escolheu o Telegram, até pelas recomendações da comunidade, onde você consegue deixar multi-conversas abertas, e aí cada uma vai ter o seu agente, né, o seu treinamento específico. Então o que eu imaginei? Eu vou segmentar isso para deixar separado o aprendizado. E aí, claro, na primeira configuração, eu não liberei o acesso do Telegram e não estava funcionando, a mensagem não estava chegando. E aí, ao invés de eu perguntar no Telegram, eu entrei na VPS e perguntei direto pro OpenClaw. Falei, olha, não está funcionando as mensagens que eu estou colocando no Telegram, você não está respondendo. E aí ele falou assim, deixa eu validar aqui. Aí ele foi, olhou e falou, você configurou isso e isso errado, mas eu estou ajustando aqui para você, já fiz o teste, agora a comunicação está conectada. Pode me perguntar lá que eu vou te responder. Eu achei isso assim de uma forma absurda, porque ele interpretou o erro, ele executou e ele arrumou. E ainda deu a orientação do que eu precisava fazer. Olha, tá redondinho, pode ir lá no Telegram e comunicar comigo diretamente lá que eu vou te responder. E eu fiquei literalmente assustado. Eu falei, ele saiu desse ambiente e foi fazer execução na outra plataforma e me trouxe um resultado. Eu achei de forma absurda. Só que o que estava acontecendo, né? Tanto é que isso foi... Eu peguei o feriado ali do carnaval para ficar um pouco mais imerso nesse assunto, né? Comprei alguns cursos. Só que o problema era que assim, ele é um consumidor muito forte de tokens. E aí eu vinculei um cartão de crédito lá e assim, os créditos foram embora. E aí eu vi a comunidade falando assim, então pega um plano da OpenAI ou então da Anthropic para você colocar API e automaticamente você consegue ir utilizando um plano fixo e aí ele vai rotacionando os tokens lá dentro do OpenClaw. Eu falei, legal, vou fazer isso. No dia que eu comecei a configurar,
a Anthropic soltou um anunciado falando que agora ela não aceitava conexões de API com serviços similares igual ao OpenCloud. Eles queriam valorizar as soluções que estão dentro do ecossistema do Anthropic, como, por exemplo, o Cowork, como, por exemplo, o Cloud Code, né, entre outras soluções, como, por exemplo, agora eles lançaram o Designer. Então eles entenderam que o OpenCloud é um concorrente, então peraí, cortou direto do uso da API. E aí eu deixei esse assunto um pouco mais frio, né, do OpenCloud, e parti para realmente testar aí a fundo o Cloud Code. E assim, para minha surpresa, né, eu lembro até hoje o primeiro projeto, uma vez que eu já tinha contratado ali o de $20. Minha esposa é psicóloga e ela tinha comentado uma necessidade de fazer uma gestão ali da carteira de pacientes dela, né, a fazer um schedule, um calendário já integrado com os horários dela. Então, seria um sistema. E lá atrás, eu já tinha feito algo nesse formato para ela, só que quando ela prestava o serviço de revisora de texto. E aí, o que foi interessante? Lá atrás, eu tinha feito em PHP, realmente na unha. Pega as variáveis, sincroniza no sistema, consulta no banco de dados, traz ali nos inputs o que ela está consultando no banco de dados. Então foi muito legal, assim, mas eu lembro que foi uma parada que eu fiquei em coisa de 30 dias para fazer uma modelagem legal e ter um visual interessante. E aí com Code eu formatei um prompt básico, simples, tipo assim, realmente para testar o que todo mundo estava comentando lá fora sobre essa questão de ele vai desenvolver para você. Falei para ele, Cláudio, eu preciso aí de um sistema que fique online para fazer a gestão de schedule, calendário e tal. E a primeira deploy que ele deu, inclusive ele já usa o Vercel, ele vai perguntando para você mais ou menos, ele vai te ajudando na modelagem do que você precisa. Ele fala, esse sistema você quer um SaaS ou é só de uso próprio? Você quer usar isso local ou você quer deixar na nuvem? Aí ele vai passando as coordenadas, você vai respondendo os tópicos, e aí nessa ele já pergunta, pô, legal, então eu tô entendendo, eu vou publicar na Vercel, vamos utilizar o Supabase, vou fazer as configurações para você, e ele começa a fazer o processamento. Caso você já tenha uma conta no GitHub, é uma conversa, você vai orientando ele ali de fato o que você tem ou já possui. No final das contas, coisa de 20 minutos ele fez o sistema. Eu achei aquilo assim um absurdo. Eu falei, caramba, era isso que eu estava imaginando lá na frente, esse impossível desenvolvimento para ela, quando de fato isso se tornasse uma necessidade mais recorrente. Mas eu achei assim uma coisa fantástica. E aí o que eu fiz? Na agência de marketing, na GoMake, eu já passei por tudo quanto é sistema. Eu já usei Monday, já contratamos ClickUp, já utilizamos a Trello, já contratamos o plano pago também do Notion. Claro, cada um resolvia um problema ali, né? Porque a nossa operação, a gente atende múltiplos clientes. Cada cliente tem a sua necessidade de acordo com os contratos que a gente desenvolve, né? Então, e eu tenho uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem gestores de tráfego, nós temos CS, nós temos estrategistas, nós temos creators, enfim. Cada um tem uma sua necessidade. Então a gente precisava ter um sistema que, por exemplo, no ClickUp era legal que tinha algumas automações. Então, por exemplo, o nosso copy desenvolvia o texto, aí ele precisava avançar isso. Automaticamente, quando ele dava o concluído, essa copy avançava para o próximo profissional. Então já caía na mão do designer. Depois ela ia para a revisão, depois da revisão ela ia para o estrategista. Então eu gostava disso. Só que assim, foi ficando uma coisa meio que inviável, porque ele foi se ramificando. A ferramenta realmente é muito boa, mas não teve uma aderência muito interessante assim da minha equipe, porque de fato é um canivete suíço. Tem gente que monta até ERP lá dentro. Eu falei, eu acho que eu preciso de uma coisa mais simples assim, porque no final das contas, independente da ferramenta, se ela não tiver aderência da sua equipe, ela acaba não sendo tão funcional assim. E como a gente já tinha algumas metodologias funcionando, a gente foi experimentar outras. No final das contas, a gente estava no Notion, a gente fez toda uma arquitetura legal. Todos os dias a gente tem a daily, então parte das nossas demandas do dia a dia saem na daily. E aí, uma vez por semana, a gente faz na segunda-feira o start, que é como que vai se decorrer a semana. E aí, por que eu estou contando tudo isso? Para trazer que eu sempre estive insatisfeito com o sistema que a gente ia utilizando, que eram sistemas prontos. Por mais que ele dá uma flexibilidade para você trabalhar o aspecto da sua operação, era um sistema já pronto. Então, eu pensei, se eu conseguir fazer um sistema, eu fiz esse sistema para minha esposa, que é psicóloga, e eu ia trazendo a necessidade, ele ia modelando,
E se eu fazer então um sistema de gestão da GoMake com base no que a equipe gosta e precisa, né? E aí eu rodei umas rodadas de reuniões internas, já tinha entendido alguns pontos que fariam a diferença, e um deles foi manter o layout do Notion, né? E aí eu comecei a desenvolver esse sistema para nossa operação. Esse sistema teve 100% de aderência junto com a equipe. É claro que quando eu soltei a ideia, a galera falou assim, mas trocar de sistema de novo? Pelo amor de Deus. Eu falei, calma, pessoal, experimentem. Eu vou fazer essa apresentação. E aí, depois dessa reunião, o pessoal, mas dá para ter isso? Dá para fazer isso? Dá para automatizar isso? Eu consigo fazer essa linkagem? E o sistema ele foi criando assim uma vertente tão consolidada e realmente facilitando a operação, que hoje é uma coisa muito fluida e assim, eu achei absurdo porque foi um sistema modelado para a nossa operação, né? Por mais que a gente já tinha os processos definidos, a gente precisava ter uma ferramenta que nos apoiasse em cima do processo que já foi definido. E muitas das vezes a gente tentava absorver o processo que já estava definido em cima de uma ferramenta já pronta. E aí dava alguns choques, né? E aí eu sei que a gente desenvolveu em conjunto, quando eu falo em conjunto, porque a gente desenvolveu até um botão de feedback que fica flutuante no canto inferior direito do sistema, porque qualquer demanda que a equipe venha ter ou ache um bug, tem uma sugestão, quer passar um feedback, alimenta direto ali no sistema, cai para a nossa central e a gente tem um agente que fica lendo essas informações e passa a perguntar para a gente que é administrador se faz sentido ou não, de acordo com o que ele já planejou de otimização. Eu achei isso fantástico. Então, ponto para o Cloud, coisa que, voltando lá atrás com o ChatGPT, ele poderia até me ajudar ali numa discussão, entender de repente uma orientação de que seja legal para a operação, mas não de fato ir criando na forma que o Cloud começou. Então, o Cloud Code, a hora que eu senti isso, eu falei, caramba, a gente tem um poder aqui que não existia alguns meses atrás. Então, depois disso, eu contratei o Cloud Max, né? Porque aí a gente começou a bater no teto do máximo do token do plano de $20. A gente contratou de $200. O que fez toda a diferença, porque de fato aí eu comecei a distribuir ali as experiências que eu estava tendo junto com a minha equipe interna. E aí, com parte nisso, a gente começou a otimizar setor por setor da nossa empresa e hoje a gente ganhou uma escalabilidade assim absurda. E eu vejo que isso é uma movimentação de mercado, não é uma movimentação exclusiva da minha empresa. Vou dar um exemplo disso. Há um tempo atrás eu estava lendo uma publicação no LinkedIn, onde tem algumas empresas de investimento, uma delas muito famosa lá fora, que é o Y Combinator. Y Combinator, acho que esse é o nome. E ele tem case de sucesso em diversas áreas, inclusive, salvo engano, eles estavam por trás de aporte em grandes empresas, como por exemplo a Dropbox, não, são investidores. E este ano eles colocaram na lista de investimentos que eles aplicam parte de agências, porque até meses atrás não existia algo tão escalável assim para agência, porque você tem uma operação muito de análise. Então, quanto mais análise você precisa, mais humanos você precisa trazer para sua operação para interpretar ali e tomar as melhores decisões de forma estratégica que serão replicadas para os clientes. E hoje esse cenário mudou. Tanto é que eu tive essa visão trabalhando aqui no dia a dia, e a Y Combinator, como investidor, que já tem case de sucesso em diversas áreas, já entendeu que esse modelo de negócio agora se torna altamente escalável, né? Então hoje um profissional que trabalha junto com a gente, gestor de tráfego dentro da nossa empresa, antes ele conseguia fazer uma análise em 3 dias, hoje ele faz 10 análises em 24 horas. E aí dessas 10 análises a gente consegue entregar o máximo de detalhamento para o nosso cliente, que é o que eles buscam, né? No final das contas, eles querem entender ali como que a verba está sendo gerenciada da melhor forma possível perante ao mercado. O que a concorrência está fazendo, que de certa forma, tudo que acontece no digital fica de forma pública, né? Então as estratégias que acertaram e que erraram, a gente consegue fazer essas filtragens através das principais ferramentas de marketing, entendendo ali o que propaga, o que não propaga, o que engaja, o que não engaja, e a gente cruzando tudo isso e dando na mão do nosso analista, a gente consegue ter uma escala assim absurda, né? Claro que o trabalho humano ele existe, mas ele foi potencializado a uma forma disruptiva, dando na mão deles essas ferramentas. Então, por isso que eu pivotei do ChatGPT para o Cloud, né? Não só isso, mas isso
foi responsável por 50% aí da minha tomada de decisão, aonde eu nunca estava satisfeito com o sistema de gerenciamento, e aí eu tenho a liberdade de poder construir dentro de casa sem uma equipe de desenvolvedores, né? E simplesmente ali uma equipe que estava discutindo regras de negócio, né? Então, a partir das regras de negócio, o Cloud Code assumiu ali as necessidades e saiu fazendo a implementação. Claro que você ter um olhar técnico, você ter um olhar de desenvolvimento faz toda a diferença. Minha formação, eu sou bacharelado em engenharia da computação, com ênfase em desenvolvimento de software, então já passei por área de cibersegurança, eu sei ali, de certa forma, o que precisa para um sistema para ele ser funcional e o que ele vai te ajudar, o que ele vai te atrapalhar, então isso, de certa forma, dá uma ajudada, mas nada de que, por exemplo, você não possa perguntar ali para o Cloud e ele não vá te orientando, de repente, o melhor caminho. Você simplesmente tem que ter essa curiosidade e ter ali o aspecto dessa tratativa de comunicação, porque a partir do momento que você vai comunicando junto a ele, ele vai te orientando e ele vai criando para você, você vai dando essa validação em tempo real. Então, assim, achei fenomenal. E isso, quando eu falo em escalabilidade, é até para um âmbito internacional. Então, olha só, este mês, o meu irmão ele mora na Austrália, e aí ele falou que uma das empresas que ele presta consultoria estava com uma necessidade técnica, onde eles estavam enfrentando uma dificuldade na plataforma, e eles fazem reserva de pedido, e essa plataforma não podia parar e ela estava dando uns crash muito complexos lá, que eles não estavam conseguindo arrumar se a gente prestaria esse tipo de consultoria para eles. Aí a gente falou, não, beleza, vamos fazer isso. Só que eles precisavam pagar em dólar australiano. E para você recepcionar pagamento tem N caminhos, né? Claro, você pode criar uma fatura no PayPal, pode emitir um Stripe da vida, né? Você pode fazer de N formas. Mas o requisito que ele falou, Eric, como que funciona aqui na Austrália? Você vai passar um invoice pra gente, a gente vai colocar no fluxo de pagamento. E eu falei assim, mas o invoice é como se fosse um orçamento, né? Ele falou, sim, mas tem que estar no padrão que a gente precisa e já tem a recorrência aqui de pagamento dentro nas nossas contratações. Por exemplo, na Austrália eles utilizam como se fosse um CPF CNPJ aqui no Brasil, lá tem o ABN e tudo precisa estar registrado dentro de uma ABN, que é um número que vai no topo de uma invoice, onde vai endereço de quem está contratando e quem é o contratado, entre outros requisitos que precisa estar detalhado ali dentro de uma categoria. Até aí a gente fala, pô, beleza, dá para ser feito, né? Nada que algumas horinhas de pesquisa você não consiga fazer e entender. Mas olha que absurdo. A gente chegou no Cloud e falou, Cloud, a gente tem um cliente na Austrália, ele está solicitando essas informações, essas são as informações da ABN dele, esse é o endereço, a detalhação do pedido que ele está contratando junto a gente é isso, o detalhamento, e eu preciso de uma invoice em PDF. O que ele fez? Ele foi, consultou o nosso site, pegou o logotipo, fez a formatação, descreveu o serviço, colocou a ABN, formatou tudo isso e gerou em 10 minutos um PDF, aonde a gente perderia certamente algumas horas aí para executar isso, né? 1 hora de pesquisa e algumas horas para executar. 10 minutos, estava pronto o invoice, mandamos para a Austrália, eles agradeceram e fizeram o pagamento. Então isso tem um aspecto também de facilitar até quebrar algumas barreiras, onde, por exemplo, antes eu precisaria ter ali uma pessoa olhando para isso, administrativa, né? Hoje não, o meu técnico ali, a partir dessa demanda que chegou para ele e sabendo como que é a parte que precisa ser faturada, né? Ele pegou, seguiu os requisitos que o cliente pediu, executou, parte de financeira já foi resolvida e a gente faz aquilo que a gente faz de melhor, que é a atuação, né? A atuação potencializada ainda através dessas ferramentas de IA. Então, assim, a gente está vivendo a melhor fase, tecnicamente falando, a melhor fase que já existiu, pelo menos as que eu conheci dentro de 34 anos, pelo menos que eu me lembre, né? Mas, assim, realmente disruptivo. Disruptivo, essa é a palavra. Trazendo uma outra experiência também que a gente vivenciou dentro da empresa, foi um cliente chegou pra gente e falou, olha, eu não estou conseguindo utilizar umas ferramentas do meu blog porque a gente tem equipe interna, temos desenvolvedores, a gente não consegue resolver isso e, de fato, não sabemos mais o que fazer, por isso que a gente está precisando de uma consultoria. Contrataram a gente fez uma análise
A princípio era uma coisa muito específica, a gente também não estava conseguindo entender, só para vocês entenderem. Eles têm um site, e aí dentro do site eles têm o blog. Dentro do blog, eles têm algumas ferramentas para o blog que ajudam ele, por exemplo, no SEO, que é a otimização do conteúdo para os mecanismos de busca. E ali a ferramenta, quando ele colocava a palavra, não salvava dentro do blog. Ele falou, já reinstalamos, já testamos, já entramos em contato com o nosso servidor lá, os administradores. Ninguém consegue resolver isso. Se vocês conseguirem, vai ser diferencial. Aí olha só o que a gente fez. A gente pegou tudo que estava na nuvem, só o banco de dados a gente preservou, né? Porque são informações lá deles. A gente apartou, trouxemos local, conectamos no cloud e aí a gente pediu dentro de um prompt ali para ele fazer uma análise inicial do que poderia ser esse tipo de restrição que, de certa forma, tirava a opção de salvar a análise dentro da publicação do plugin que ele estava utilizando, né? E aí, ele resolveu isso em 5 minutos. Ele falou assim, olha, o que acontece? Eu estou entendendo. E era um cenário muito instável, porque assim, parte da equipe conseguia salvar, parte da equipe não conseguia salvar. Parte da equipe tinha isso de forma constante, tinha outras que era de forma randômica. E aí, quando a gente foi testar isso na empresa, mesmo cenário, equipes conseguiam fazer o processo e outras não. E não era um problema de cache, né? Que normalmente tira um Xerox da sua plataforma e replica isso. Aí às vezes você está alterando a imagem, você não está alterando de fato o que é a realidade, né? Da estrutura. Estava um cenário bem complexo. Quando a gente conectou o Cloud, na primeira análise que ele fez, ele falou, essa arquitetura está errada. Você tem um framework chamado WordPress, você tem um CMS instalado. Dentro desse WordPress, você tem outro WordPress instalado, que é o blog. Então, de fato, eles são apartados. Ele tem aqui no domínio raiz e aqui ele tem o /blog, um outro WordPress. O que estava acontecendo? Esse central que estava no root, ele tinha um htaccess com regras de segurança, que ele absorvia essa regra de segurança e replicava para um outro domínio que era apartado, que na verdade não era que o domínio era apartado, ele replicava isso para o /blog. Então, quando a pessoa estava logada neste WordPress, ele falava, ó, faz sentido, essa pessoa pode salvar. Quando a pessoa só estava logada no blog, o que acontecia? Ele entendia e escutava as regras de segurança do primeiro WordPress. E aí automaticamente bloqueava e dava uns tilts, uns bugs que tipo, não deixava salvar. E a hora que ele trouxe isso, ele falou, ó, comente essa linha dentro da htaccess que será resolvido o seu problema. Foi um absurdo, assim. A gente conseguiu resolver uma coisa que causou uma dor de cabeça fenomenal para o cliente. Causou uma dor de cabeça para o cliente de dias. A gente resolveu em alguns minutos ali. Então, foi uma coisa muito legal, assim, de entender que a gente consegue ganhar braços que antes a gente não tinha. E agora, trazendo mais um outro aspecto, né? Até quando eu falei, agora a gente pivotou, agora a gente está no cloud. Mas o cloud é tudo isso mesmo? Olha que engraçado. Eu utilizo o VS Code dentro do meu computador para eu conectar ali nos diretórios e fazer um entendimento melhor das estruturas que eu estou fazendo análise ou pedindo para o cloud desenvolver. E como o VS Code já tem embutido ali o Codex, né, que é um chat também, quando você instala o cloud, ele fica 2 chats, né? Tem a seção do cloud e o chat, só que é o chat nativo, que ele vai puxar esse Codex. E aí eu comecei a conversar com o Codex. Aí eu comecei a pedir algumas coisas para ele fazer e ele me trazia de volta para que eu executasse. E eu falei assim, ué, caramba, eu reparei que o processo que normalmente era rápido, eu já estava, sei lá, 2 horas fazendo o mesmo processo. E aí o Léo, que trabalha lá com a gente, ele chegou e falou, Eric, por que ele não está executando para você? Eu falei, realmente, tô com essa dúvida, né? E aí ele falou, nossa, Eric, a gente, nessa tela aqui, a gente está utilizando o Codex, a gente não está usando o Cloud. E aí a hora que eu tive essa percepção, eu falei, meu Deus, olha a diferença. Né? Tá ali, os dois são chats, os dois são sessões, mas o Cloud realmente, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Então, né, tô trazendo aqui para vocês um pouquinho dessas experiências do dia a dia que a gente está vivenciando na operação, na linha de frente, executando e trabalhando junto com a IA e atendendo clientes, né? Então essa foi a experiência também aqui que eu quis trazer por cima para vocês verem o como eu também senti essa diferença e fui impactado por algo que de fato tá ali e você só entende a
a diferença a hora que você analisa realmente os resultados da entrega, né? O Claude está entregando absurdo e o chat nativo ali do VS Code não tava tudo isso. Se essa história trouxe alguma reflexão para você, que você consiga pegar algum detalhe e curtiu de alguma forma, se inscreva nesse canal para estar acompanhando um pouquinho mais das outras experiências que eu vou vir aqui compartilhar sobre a inteligência artificial na prática, onde a gente tá aí no dia a dia experimentando, né? De certa forma, o que hoje funciona amanhã provavelmente não vai funcionar. Então, a ideia também de criar esse conteúdo é para ir acompanhando aqui junto com você essa evolução da IA e como de fato ela pode agregar ou não, no final das contas, se você está num caminho errado, o que ela está atrapalhando, né? Porque isso acontece. E como a gente está num cenário onde as Big Techs elas estão numa disputa muito forte em todos os sentidos, né? A gente tem a OpenAI de um lado, a gente tem o Google do outro, a gente tem a Anthropic ali, a gente tem o Elon Musk com a Grok deles, e aí um fala mal do outro, aí depois eles se juntam, assim como aconteceu agora, né? O Elon Musk ele tá processando a OpenAI em 150 bi pelos motivos dele. E aí, quem que é o concorrente principal da OpenAI? É a Anthropic. O que ele fez? Ele disponibilizou o maior data center, poder computacional que existe hoje, que é dele, que ele fez para o Grok. Só que o Grok e toda a operação da SpaceX não estava utilizando 11% e deu na mão da Anthropic. E imagina, a Anthropic tinha um faturamento escalonando cada vez mais, só não tinha poder computacional. E agora o Elon Musk fez isso. Então imagina, né, num cenário onde tudo está mudando muito rápido, né? Eu acredito que essa troca de conhecimento entre experiência e estudo, né, faça total sentido. Então esse também é um dos objetivos aqui do canal Chareado. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva e acompanhe o canal para os próximos lançamentos. Até a próxima!